Enquanto ainda estamos aqui do outro lado da eternidade, que tal experimentarmos aquelas verdades bíblicas que nos ajudam a ter um vislumbre do céu? Você vai experimentá-las de primeira mão. E eu estou aqui à sua disposição para ajudar você a estudar a Bíblia. Nós vamos juntos nos aprofundar na Palavra de Deus. E se tem uma coisa que eu descobri ao longo de todos esses anos, é que sempre haverá algo que ainda não conhecemos e que é gratificante conhecer. E por mais que algumas coisas só se tornarão compreensíveis no céu, eu afirmo, vale a pena estudar aquilo que Deus nos revelou aqui nessa terra. Conheça a verdade, disse Jesus, e a verdade libertará você. Quais são as leis da alimentação? Porque eu anotei aqui as leis da alimentação. Deixa eu te contar essa história. Eu tô na academia. Academia de esporte ou academia acadêmica? Academia de esporte. Aqui em Alphaville, na Ironberg. Tô treinando lá, tô malhando, tal, fone de ouvido, ouvindo uma música. Beleza, tô fazendo... Eu não lembro o que tá fazendo. Ombro, bíceps, não lembro. Tô fazendo bíceps e tal. E aí eu olho pra baixo aqui no meu intervalo. Aí um tênis. Aparece no meu campo de visão. Tô aqui assim, ó. No meu intervalo aparece um tênis. Aí eu levantei. Ô, Jó, tudo bem? Tudo bem. Poxa, desculpa te atrapalhar. Admiro muito o teu trabalho. Ô, legal, bacana. Dá pra tirar uma foto? Dá pra tirar uma foto. Aí tirei um pouco meu fone de ouvido. Tá, tô no intervalo. Não, tô acabando já. Beleza. E aí... Posso te falar uma coisa? A pessoa começou a me falar. E ela começou a me falar sobre alimentação. Que tá na Bíblia. Ela começou a me falar. É um homem. Eu esqueci o nome desse rapaz. Ele falou que tinha alguns amigos em comum. Ele falou assim... depois que eu segui o dogma da alimentação, eu não como carne de porco. Eu não como peixe que rasteja. Eu não como... Tô lembrando aqui que ele falou. Eu não como nenhum crustáceo, porque... acho frutos do mar. Frutos do mar. Ele deu um termo assim. Ele falou assim, camarão é a barata do mar. Alguma coisa nesse sentido que ele deu. E eu nunca tinha ouvido, né? Eu não sou um especialista. Primeiro, eu já aprendi que eu não sou especialista em Deus. Mas eu sou eu sou um estudioso, um curioso. E eu leio bastante. Eu tô me aprofundando bastante na Bíblia. E eu não vi esse trecho escrito, eu não sei onde tá. É Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, que tem essas leis. Me conta um pouco mais sobre isso. Na verdade, essas leis, elas já são, de certa forma, acenadas desde a época do Éden. Porque quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus também determinou que eles deveriam comer. E a dieta carnívora não estava fazendo parte daquilo ali. Quando o Noé vai preparar a arca, Deus já fala com Noé assim: Noé, leve na arca 7 pares de animais puros e apenas um par de animal impuro. Então já havia animais que eram puros e animais que eram impuros. Quando termina o dilúvio, que a terra está toda destruída, não tem mais vegetação, não tem nada, nem tempo para fazer a primeira agricultura, Deus fala assim: assim como no Éden eu dei a erva do campo, que dá semente, para vocês comerem, agora eu dou a carne também, vocês comam a carne. Por isso, alguns comentaristas bíblicos acreditam que Deus mandou um número maior de animais puros, primeiro, por causa do sacrifício, e segundo, para que eles tivessem uma alimentação até poder ter agricultura. Quando Moisés tira o povo de Israel do Egito e começa a dar as leis deles, as leis de Deus para o povo, em Levítico capítulo 11, Deus determinou o que o povo deveria comer e o que eles deveriam evitar. Então, Deus falou: a carne do porco vocês não vão comer, a carne do avestruz, peixe com escama, peixe sem escama, peixe de couro, que a gente fala no português aqui, o peixe de couro, os frutos do mar. Obviamente aquilo que todo mundo concorda, você não vai comer cadáver, não vai comer coisa, né? Então Deus deu essas leis. Essas leis levaram o povo de Israel por muito tempo em grande qualidade de saúde e tudo mais. Na época de Jesus, os judeus ainda seguiam as leis kasher, ou as leis, em inglês fala kosher, em hebraico é kasher. Seguiam essas leis. Quando Jesus falou o que entra pela boca não contamina o homem, eu já dei a explicação aqui que não é que Deus estava anulando aquelas leis. Porque em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus fala assim: não pensem que vim destruir ou anular a lei ou os profetas. Não vim para anular, mas vim para cumprir. Aí muita gente fala: pois Jesus cumpriu, não preciso fazer mais. Não, peraí, não é por aí não. Então quer dizer que Jesus cumpriu a lei, então hoje eu posso matar? Né? Então Jesus cumpriu a lei. Então hoje eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso cobiçar a mulher do próximo. Eu continuo não podendo fazer essas coisas. Não é porque Jesus cumpriu que agora eu não posso mais. Sim. E ele mesmo explica na continuação do verso: não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, ainda que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Todo aquele que respeitar esses mandamentos e os ensinar às pessoas será considerado grande no reino de Deus. Todo aquele, porém, que menosprezar o menor desses mandamentos será considerado mínimo no reino de Deus. Então Jesus deixou bem claro que aquilo continua valendo. No livro de Atos dos Apóstolos, tem uma visão de Pedro que muitos interpretam como sendo assim:
acabou, a gente não tem mais que cumprir esse tipo de coisa. Porque Deus mostra para Pedro um lençol, em visão, cheio de animais impuros. Tava o porco, tava o avestruz, o camelo, né, tudo ali que eles não comem, o siri. Aí Deus falou, come, Pedro. Aí Pedro falou assim, eu não posso comer isso aqui. Isso aí tá impuro. Aí Deus fala com ele assim, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aí muita gente fala, tá vendo aí? Deus tá claro, não, calma, é o problema do contexto. Tá. O que significa esse sonho de Pedro? Era uma época em que os cristãos estavam também debatendo com outro tema. O judaísmo era uma religião muito exclusivista. Quem estava fora do judaísmo era o não circuncidado, era o gentio. Ele não era parte da linhagem de Abraão. Então, Deus ama o filisteu, Deus ama o saduceu, perdão, o babilônio, Deus ama o grego, o romano. Era muito fechado o judaísmo. Eles, quando iam para fora de Israel, eles moravam em bairros chamados Politeuma, que era quase que um gueto judeu, só entre eles ali, comida deles, tudo muito fechado. Então, os cristãos falaram, poxa, nós somos judeus. Jesus, o Messias, era judeu. O cristianismo deve ser apenas um braço do judaísmo ou temos que atingir os outros? Aí teve um debate, porque Paulo recebeu uma mensagem de Deus para pregar para os gentios, para os não-judeus. Então Paulo começou a pregar o cristianismo, por isso que Paulo foi para Corinto, para Ásia Menor. Ele começava na sinagoga, mas depois começou a atingir os pagãos. Lá em Atenas ele pregou para os pagãos, e Pedro achava que não, que a gente tinha que pregar só para judeu. Aí começou aquele dilema, Pedro e Paulo. E a questão da circuncisão também entrou nessa temática. Aí Deus deu uma visão para Pedro, simbolizando com os animais impuros os não-judeus, os gentios, os pagãos. Certo. Não considere eles gente de segunda categoria, porque eu os amei. Prega para eles também. Então o sentido era uma metáfora. Não é, tanto é que no próprio livro de Atos, depois dessa visão de Pedro, eles tomam a decisão lá que os cristãos não deveriam comer animal sacrificado a ídolo, nem animal sufocado, e deviam se abster do sangue, que as pessoas comiam carne com sangue. Então tá lá. Então se a visão de Pedro significava que o cristão não tem mais seguir nada disso, como é que eu explico o outro texto de Atos, que está no mesmo livro, na mesma história, falando que os cristãos tomaram a decisão de se abster disso? Com o passar dos anos, o que aconteceu? Houve uma ruptura muito grande entre cristianismo e judaísmo. Você já vê isso nos primeiros séculos depois do período apostólico. Quase que o lema que invade a Idade Média, o período bizantino, era ser cristão, era não ser judeu. Então tudo que caracteriza o judeu, a gente quer ficar bem longe para mostrar que não somos judeus. E nessa cisão, uma das coisas que caracterizavam mais o judeu era o Shabat e a alimentação separada. Nós vamos guardar o domingo, não vai ser mais o Shabat, para não parecer judeu, e não queremos mais saber desse negócio de alimentação. E foi uma pena nesse sentido. Na Idade Média, você sabe que a peste negra, a peste bubônica, ela não atingiu muitos judeus? Por causa das regras que eles tinham de alimentação e limpeza? Ou seja, pode pesquisar isso. Eram super saudáveis. Saudáveis, eles tinham maior resistência à urina do rato. Sim. Que era a urina do rato que provocava tudo aquilo ali. Eles tinham mais resistência à doença. E eles, pelas leis bíblicas, eles sempre se banhavam e se lavavam. Uhum. Os médicos, a ciência, entre aspas, da época, que eu estou falando de uma ciência antes da ciência moderna, né? A medicina da época, dizia que você não deveria tomar banho porque a casca de sujeira que forma em torno da sua pele protegia a pele contra a entrada da doença. Uhum. Aí que o europeu, que já não tomava banho todo dia, ficou sem tomar banho. Imagina o cheiro das pessoas e tudo mais. E rato passando. Como o judeu se abstinha da carne do rato, de contaminação e tudo mais, ele limpava a casa do rato, ele mergulhava no mikveh, que era o tanque de purificação, limpava, lavava as coisas. Os judeus praticamente não sofreram com a peste negra. E aí, os outros começaram a denunciar os judeus de feiticeiros. E muitos judeus começaram a ser perseguidos e queimados e mortos por ordem dos outros que acreditavam que os judeus eram feiticeiros, porque só a casa do judeu que não tem nenhum morto. Por que a minha tem? Sim. Olha a ignorância. E aí, com o passar do tempo, nos Estados Unidos, a partir do século XIX, começaram a ter alguns movimentos de temperança, buscando uma vida mais saudável, e algumas linhas religiosas, como dos Adventistas do Sétimo Dia, entenderam que abraçar essa linha de temperança deveria fazer parte também do modo de vida de um cristão. Mens sana corpore sano. Exato. Se eu quero ter a minha mente lúcida para que o viés não me domine, eu tenho que ter uma saúde integral. E você sabe, melhor do que eu, que apesar da anatomia ser diferenciada, o cérebro está aqui, o estômago está aqui embaixo, existe uma correlação muito grande entre os dois. Há médicos que falam que o estômago é o segundo cérebro, outros falam que é o pâncreas, né, e tudo mais. Tanto é que tenta tomar um estimulante, sei lá, uma coisa com alta dosagem de cafeína ou outras inas por aí, e tenta depois estudar para uma prova. Você vai ver que você
você vai se sentir depois mal. Você pode até ficar, mas você não fica lúcido, você fica decorando, Sim. você fica agitado. Dependendo do que você come, o seu humor muda. O seu humor muda. Há estudos, e você deve saber disso, porque é uma área da saúde, que faz uma relação muito grande entre depressão e aquilo que eu como. Uhum. Eu, pra honra e glória de Deus, eu venci uma depressão severíssima. Muito grande. É mesmo? Muito. A ponto de quase acabar com a minha vida. Uau. Mas entre as coisas que me ajudaram a sair da depressão estava a alimentação. Que eu estava num lugar que evitava alimentos com muito condimento, evitava alimentos... fugiu agora, tipo a cafeína, assim, estimulantes. Você não toma café, né? Não, muito raro. Agora eu não sou fanático, não vou falar que eu nunca tomo café. Certo. Pode ter uma situação, às vezes, que você tá com um sono, alguma coisa assim, tudo e tal, ou tem um descafeinado. Tá. Mas eu evito. Agora, não só o café, O que você não come? eu não como a carne de porco. Carne de porco. A carne de porco, frutos do mar. Nenhum? Não, nenhum. Nada? Nada. Um O café... salmãozinho? Não. Não, salmão não é frutos do mar. Salmão... Você tá falando frutos do mar, lula. É verdade. Lula, polvo. Siri, caranguejo, mexilhões. Peixe não. Confundi. Então o que acontece? Algumas coisas, veja bem, tem coisas que você pode negociar. Por exemplo, como eu falei, pode ser que alguém um dia me veja tomando uma dosezinha de café. O Rodrigo falou que não toma café aqui em Coelho, não, porque o café não é uma doutrina, o café não tá na Bíblia. O café não tá nem existia café na época. Uhum. Então, a gente tem que separar o que são conselhos sobre um regime alimentar. Tá bom. Tá entendendo? E o frutos do mar tá na Bíblia. O fruto do mar tá na Bíblia, o café não. Café é outra coisa. Então, aquilo que tá na Bíblia, a gente não pode abrir mão. Como adventista, eu não posso abrir mão. Mas o que não está na Bíblia, é recomendado que faça. Por exemplo, não está na Bíblia malhar. Mas tem que malhar. Você tá entendendo? Não está na Bíblia Coca-Cola. Mas tem que evitar. Agora, por exemplo, eu já fui pro Egito e lá tem um probleminha, às vezes, com salada, que as coisas, às vezes, não... A água do Nilo não é a melhor água do mundo. Sim. Você entendeu? E dependendo da situação, às vezes, eu tomo uma Coca-Cola pra dar uma limpada. Eu já ouvi gente falando isso pra mim, é verdade. Ou Pepsi, que em muito lugar tô fazendo merchan das duas aqui, né? Vou pro Egito, não bebo água não, bebo Coca e... Você entendeu? Porque às vezes você come uma salada, vem com alguma coisa que não deve ali. Então a Coca dá uma limpada. Mas eu tomar uma Coca-Cola lá no Egito, é diferente de eu ficar tomando Coca-Cola direto e reto aqui. Evito ao máximo o fast food. Agora, isso não significa que se algum dia você me vir no fast food, eu estou sendo incoerente com o que eu estou falando. Entendi. Às vezes eu estou num país que eu não sei, já aconteceu eu estar com a Laura, chegar num lugar dizendo tudo fechado, não sabe nem o que procurar de restaurante, aí você vê lá aquela hamburgueria famosa que todo mundo conhece, que em toda esquina tem e tudo e tal. Eu vou lá, eu quero o número 2. Sim. Eu quero 3 aqui, ó. Tá bom? E tomo, porque não tem. Aí vem aquela batata frita, toda coisa e tal. Mas isso não faz parte da minha vida diária. Sim. Então, vou diferenciar duas coisas. Carne de porco nunca vai entrar na minha boca. Frutos do mar também não. Bebida alcoólica também não. Cigarro também não. Uhum. Mas, você pode me ver um dia num fast food, numa situação que eu tô ali atípica. Você pode me ver um dia tomando um cafezinho numa situação atípica. Você tá entendendo? Tá bom. É diferente isso aqui. Então isso aqui é uma coisa que eu não posso abrir mão. Isso aqui é o recomendável. Você vai às vezes me ver, o meu personal manda mensagem: escuta, semana passada eu não recebi o seu relatório que eu faço em casa. Sim. E mando pra ele sempre. Falei, rapaz, semana passada não deu pra malhar. E essa também hoje é terça-feira, não malhei ainda. Sim. Mas é diferente da carne de porco. Sim. Você tá entendendo? Então Sim. é bom deixar bem clara essa separação aqui. Sim. E o que eu devo? Agora, o ideal é você procurar cada vez mais cumprir uma dieta de saúde. E olha, não precisa nem ficar só preso na Bíblia, não. Não vou fazer merchan, não, porque não é nada que eu vou ganhar dinheiro com isso, mas tem um documentário antigo. Se eu não me engano, em português o título ficou A Dieta do Palhaço. Uhum. Em português é Super Size Me. Eu não vou falar o nome da companhia da fast food, mas lá nos Estados Unidos essa fast food ele tinha vários tipos de hambúrguer. Ele tinha o small size, o middle size, o size e o big size. Sim. E o super size. E o super size era um hambúrguer todo tamanho, tinha uma Coca-Cola, que é tudo muito exagerado na América. E esse camarada passou um mês da vida dele, ele foi louco. Não tinha nada a ver com adventista, nem com Bíblia, nem nada. O cara era malucão. Só comeu aquilo. Só comeu aquilo pra provar, e ele fez todos os índices glicêmicos do organismo dele. Ele era um atleta como você. Sim. Em um mês, comendo só fast food todos os dias, antes de chegar no final do programa, teve uma hora que o médico dele fala com ele assim: vamos parar aqui o reality show. Tava com 20 dias do programa. Não, eu quero continuar. Não, você vai morrer. E o médico briga com ele. O médico fala assim: desculpa, tô resignando, tô saindo do reality. Sim. Eu não quero ter responsabilidade. Eu tô te falando que você tem que parar com o reality, senão você vai morrer.
E ele teve depressão também. Problema sexual, ele falou que não estava mais conseguindo ter uma boa performance sexual, depressão e tudo mais, e como que em poucas semanas os índices dele foram assim terríveis. Ele passou de ser um cara saudável como você a ter em poucas semanas como se fosse alguém sedentário de anos, acima da média e tudo mais e tal. Isso é ciência. Então quer discutir ciência? Vamos falar pra ciência. Exato. Você entendeu? Será que Jesus não falou do fast food diretamente, mas os princípios bíblicos que deveriam me nortear contra o fast food tá lá. Tá lá. Você tá entendendo? A mesma coisa da bebida alcoólica. Eu respeito quem bebe. Eu faço uma diferenciação. Lembra que eu falei que eu não posso me sentir superior pelo jeito que eu penso? Sim. Então, pessoal, galera que tá me ouvindo aqui, você que gosta de fast food, que ama a coquinha, eu respeito você. Não entenda que eu tô colocando aqui agora como ato de superioridade e nem quero sobre mim aquela cobrança, como da menina vegana, que um dia viram ela no restaurante comendo carne, você que sabe desse BO? Não era uma vegana, ela falava só vídeos de um dia viram ela, uma fã conheceu ela e viu ela comendo carne. Então pode ser que um dia você vai me ver num fast food tomando uma coca. Você vai me ver, tá bom? Mas aquilo não é o ritmo normal da minha vida. E procura seguir pro seu próprio bem. É uma questão de saúde. Então eu digo assim, por exemplo, eu não sei por que as pessoas ainda fazem tanta defesa do beber social. É normal, Rodrigo. Não, que fanatismo. Isso é fanatismo. Uma cervejinha, um vinhozinho. Jesus bebeu vinho, né? Eu falo assim, olha, em primeiro lugar, que a gente tem que entender o que é o vinho na Bíblia. E em segundo lugar, qual que era a exposição da época. E em terceiro, assim, nem a Sociedade Médica de Cardiologia, que reconhece que um pouco de vinho é bom pro coração, recomenda aquela tacinha de vinho. Quem recomenda são as pessoas que gostam. Porque sabe de vários malefícios que vem daquilo. Não, mas eu só bebo socialmente, tá? Mas o seu filho... Você sabe que muitos alcoólatras são filhos de pais que bebiam socialmente? Então, ainda que eu consiga beber socialmente, ainda que eu beba só na minha casa, que eu não fico embriagado, eu só tomo um vinhozinho no domingo com a família, ainda que eu beba socialmente. Mas o meu filho está crescendo sabendo que aquilo é normal. E quem me garante que o meu filho vai conseguir beber socialmente? Então eu repito a máxima. Muitos alcoólatras são filhos de pais que bebiam socialmente. Muitos acidentes de trânsito dão por alguém que bebeu socialmente e pegou o volante dizendo que sabia o que estava fazendo. Muitas brigas, muitas desinteligências. Fora os malefícios que o álcool causa no corpo, que tem artigo científico que dá para fazer uma pilha desse tamanho. Então, assim, é essa hora que eu fico pensando assim, peraí, o pessoal que briga tanto pela ciência, que briga tanto pela academia que eu falo acadêmica, né? Pelos artigos científicos, parecem medievais no estilo de vida deles que não corresponde com aquilo que a própria ciência diz. Quando eu vejo um médico fumando, eu falo, como? Como, né? Um cardiologista, imagina. Um cardiologista fumando. Tem pé na cabeça. Sabe, como falei, assim, eu não quero ser arrogante aqui, Jota, de maneira nenhuma. Nem falar que o meu estilo é melhor. Acabei de falar. Eu até fico feliz por prevenir que você pode me ver tomando um cafezinho, uma coca, que isso não é incoerência, porque ninguém vai pensar assim, o Rodrigo tá se achando o perfeitão. Não. Sim. Eu nem sou o melhor adventista para você entrevistar em termos de saúde, porque eu deveria cumprir melhor algumas coisas que a minha igreja ensina. Eu não sou um modelo, não. Confesso que eu não sou um modelo. Tem muita coisa que eu quero melhorar. Mas eu, pelo menos, estou procurando levar a sério essa questão que o corpo é templo do Espírito Santo. E as pessoas deveriam levar melhor a sério, sabe? Não é só pra ficar bombado, ter um corpo bonito, ir pra praia, as mulheres, o cara ficar olhando pro seu traseiro. Não é porque você é templo do Espírito Santo. Não é uma questão de narcisismo. Hoje, muita gente tá procurando o esporte pelo motivo errado. É por narcisismo. Pessoal,